um dos maiores letristas, um dos maiores cronistas e um dos maiores compositores desse país, de toda a nossa história. E, infelizmente, a gente perdeu o cara agora com o Covid-19. E a minha primeira reflexão, a gente abriu o Sarau hoje falando sobre a questão dos direitos autorais, explicando para vocês por que a gente não ia executar nenhum disco, né? Não é só por uma questão de dificuldade técnica, mas é também em respeito aos direitos autorais. E uma das coisas que me entristeceu demais na perda do Aldir foi exatamente que eu fiquei sabendo que ele estava doente porque eu vi uma campanha da filha dele para tentar arrecadar uma grana para conseguir transferir ele para um hospital particular, para que ele tivesse, talvez, uma sobrevida aí numa UTI particular. E aí eu fiquei pensando, como é que pode um cara com mais de 500 músicas compostas, um dos gênios da composição brasileira, como é que o cara chega nessa situação? Então, acho que fica uma reflexão aí, realmente, primeiro para tudo que a gente não valoriza em relação aos artistas. Então, quando alguém posta uma foto da Marcelinha e não dá os créditos para ela, ela fica puta. Quando alguém usa, sei lá, um trecho de alguma poesia que eu escrevi e eu vejo por aí, cara, a gente tem que dar crédito, a gente tem que dar nome, a gente tem que valorizar. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de saber quem são os compositores, né? Hoje mesmo, Cuso, eu estava pesquisando um pouco lá do Moraes Moreira, e tem várias frases de música dele na internet atribuídas a Marisa Monte, só porque a Marisa Monte já interpretou em algum momento, né? Então a gente precisa se acostumar a isso. São poucas as rádios no Brasil, por exemplo, que executam a música e explicam quem é o compositor. E, enfim, o Aldir Blanc, a maioria aí deve estar pensando, não conheço, não sei quem é esse cara, não faço ideia, mas com certeza, uma das músicas deles já marcou a vida de vocês de alguma maneira. Essa foto aí eu acho muito linda, porque é ele e o João Bosco, os dois novinhos, tomando uma para inspirar. Essa foto é a capa do único disco que ele fez, o Vida Noturna. Achei essa capa muito linda também. E é muito louco porque eu não conhecia a voz, por exemplo, do Aldir Blanc, nunca tinha ouvido ele cantando, né? Conheço o Aldir através da voz da Elis, da voz da Leila Pinheiro, da voz da Beth Carvalho, do Chico Buarque, de tantas outras, de tantos outros artistas. E aí esse foi o único disco que ele gravou solo, ele mesmo cantando, que é um disco lindo também, que vale muito a pena vocês darem uma olhada. E aí, assim, a maioria das pessoas conhece o Aldir por causa de um dos clássicos dele, que acabou virando o hino aí da anistia durante a ditadura, que é o Bêbado e a Equilibrista, que foi eternizada aí na voz da Elis Regina. Tem um trecho da música que fala da volta do irmão do Enfio, né, que estava exilado no Chile, em função da ditadura, e o irmão do Enfio é o Betinho, né, sociólogo importantíssimo aqui no Brasil, e ele contou anos depois para o Aldir que ele voltou por causa dessa música, ele voltou por causa da força dessa música, ele já não tinha vontade nem esperança de conseguir voltar para o Brasil, e essa música fez tanto sucesso na voz da Elis que acabou virando o mesmo hino, e acabou provocando em vários anistiados a coragem de voltar para o Brasil. Então, eu não vou ler a letra dessa música para vocês, primeiro porque vai me dar uma vontade danada de cantar, e a gente não pode cantar, e segundo porque eu sei que a maioria de vocês já conhece, então eu escolhi uma outra música dele aqui, que é muito importante também, não sei se vocês já ouviram falar, chama Mestre Sala dos Mares. Mestre Sala dos Mares é uma parceria dele exatamente com o João Bosco, assim como Bêbado e Equilibrista, e é uma música que tem uma história muito forte, que conta a história de um herói negro, que foi um dos responsáveis por uma revolução, por uma
por uma briga, porque a gente aprende na história, na escola, a gente aprende que os índios não lutaram, que os negros não lutaram, né? Que todo mundo acatou de boa tudo que foi feito. Então, da nossa história foi... João Cândido fez verso. Exatamente. Negro. Exatamente, Betinho. João Cândido Almirante Negro, que é mais um herói da nossa história que foi excluído dessa história, né? Que ninguém conta sobre isso, porque não é interessante mesmo que a gente se fortaleça e que a gente conte e perpetue as revoluções que aconteceram. Então, João Cândido, é a história dele nessa música. A música, ela foi barrada na censura várias vezes, eles tiveram que trocar palavras, eles tiveram que tirar a palavra negro e colocar a palavra santo para que a música fosse aprovada. Eles tiveram que tirar a palavra marinheiro e colocar feiticeiro. Navegante no lugar de almirante. Isso, navegante ficou no lugar de almirante. Então, procurem saber sobre o João Cândido, que faria 135 anos agora, e que foi lembrado aqui nessa música. Eu escolhi essa música porque eu acho que a gente está vivendo um momento de luta também, e é um momento onde é importante que a gente tenha memória, que a gente busque essas referências, né, de que dá para lutar sim, de que a história que foi contada para nós não foi com essa passividade toda, não. Que a gente não pode simplesmente aceitar as fake news, né? Só lembrando que a abolição da escravatura foi a primeira grande fake news da história. E a gente não pode se conformar com isso, a gente não pode aceitar tudo que nos dizem. Então, vou ler para vocês. Mestre Sala dos Mares. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão no mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história nunca esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto, pelas mocinhas francesas, jovens polacas, e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos, entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que, a exemplo do feiticeiro, gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Aldir Blanc e João Bosco. Da hora. Lindo. Demais, né? Demais, um cara incrível. Essa frase, então, é foda, é super atual, né? E é de Querelas. Então, eu até separei outras músicas aqui, tem umas de amor, que eu choro demais ouvindo e cantando, que eu adoro, e que aí quando a gente abrir o mic na segunda parte, aí eu mando mais umas para vocês. Tem uma outra música dele que me marcou muito, não sei se todos vocês conhecem, que é Amigo é pra essas coisas, que é um diálogo entre dois amigos, e que, puta que pariu, que é genial aquilo, é super atual. E domingo eu tomei umas cajibrina aqui em casa com meu pai, e diz ele que eu fiz ele tocar essa música no violão umas 6 vezes.